Olá, muito bom dia, começando o programa Tô na TV, hoje, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, é um prazer imenso estar aqui. Eu já quero começar mandando um abraço para todos os bairros de Cuiabá que estão sintonizados aqui no canal 11.1, São João del Rei, Jardim Primavera Várzea Grande, bairro Cristo Rei, Parque do Largo, Jardim Imperial, e ali o Jardim Imperial, vou te falar, é uma audiência brutal aqui. Várzea Grande ali, a TV Cuiabá, dessas televisões de Cuiabá aqui que o pessoal de Várzea Grande sintoniza, realmente é a TV Cuiabá, porque é audiência absoluta. O resto é o que eu falo todos os dias, é bagaço que a porca chupa. E vamos ao decorrer das notícias do nosso programa, ó. Dentro do quadro o Doutor Responde, fomos para as ruas de Cuiabá auferir o conhecimento jurídico da população. Rapaz, deixa eu te falar, fomos aferir esse conhecimento de muita gente, mas vou te falar, não foi pouco não, hein? Teve gente que falou assim, na pergunta lá, olha, gente saindo do fórum com documentação na mão, e lá na enquete o doutor Ricardo disse assim, você sabe o que é alvará? Teve um cidadão que falou, rapaz, isso é varal de roupa, de pôr roupa, estender roupa. Mas não é assim não, rapaz. Eu acho que hoje o conhecimento jurídico, não assim que eu quero dizer jurídico, mas você tem que ter teu conhecimento básico, um pouco da Constituição, pelo menos o artigo 5º, né? Que ele nos garante o nosso direito de ir e vir, como você deve fazer no dia a dia, suas atitudes. Porque na verdade também eu até tenho algumas coisas na Constituição que eu até acabo assim discordando, que está ao meu lado aqui o doutor Ricardo, que fala assim que a democracia, nós vivemos um país democrático, mas por que? Eu não entendo, doutor, assim, democrático, mas em que sentido? Porque você é obrigado, você tem que votar. Que democracia que é essa? Então acho que é só uma maquiagem, né, doutor? A nossa Constituição de 1988 é a Constituição chamada Constituição Cidadã. O que acontece? Ela deu ao cidadão vários poderes. Existem algumas imposições constitucionais, tipo serviço militar obrigatório. Se é obrigatório, não é democrático. Não. Você é obrigado a votar. É obrigado a votar, então não é facultativo o voto. Sim. Mas, por outro lado, a nossa Constituição ela é muito abrangente, ela dá muitos deveres e direitos para a população, principalmente no artigo 5º, né? Se eu tivesse um projeto para colocar, Jota, eu colocaria o seguinte, conhecimentos básicos do direito. Só a população conhecer o artigo 5º já seria um grande benefício para todos. Como foi o senhor lá na porta do fórum? Porque aquela enquete foi ali bem feita, gostei, as perguntas foi bem formulada. Como que o senhor se sentiu ali, o senhor, doutor Ricardo, professor, acadêmico, foi procurador estadual na cidade do Espírito Santo? Como que o senhor assim fez a avaliação ali de quem respondeu para o senhor? O senhor acha que falta muito conhecimento desse povo? Ou o senhor acha que cada cidadão brasileiro deveria pelo menos conhecer um pouquinho da Constituição? Bom, Jota, o que eu encontrei foi um quadro caótico. Eu como brasileiro, eu como cidadão, como jurista, como professor, onde eu fui na casa do povo, que é a justiça. O homem de bem, ele procura a justiça como último recurso. Abaixo da justiça tem o homem, e acima da justiça tem Deus. Então o homem de bem procura a justiça. Eu vi várias pessoas chegando no fórum e saindo do fórum com certeza, com alguns processos em andamento e conhecimentos básicos dos processos as pessoas não detêm. Não sabe nem onde fica o promotor de justiça, não sabe o que é um alvará, não sabe o que é jus postulante, não sabe o que é inversão do ônus da prova, não sabe nem onde que fica o juiz de direito, que é quem vai julgar a causa. Então, assim, o que eu perguntei é o básico do básico e, assim, a gente tem um grande desafio, Jota, no nosso programa, passar para essa população desinformada coisas básicas do direito, que ela vai poder, inclusive, por que eu perguntei o que é alvará? Alvará, para quem não sabe, alvará é um termo autorizativo de soltura, de licença à prefeitura, e alvará também para pagamento de recebimento na justiça. Então, se a pessoa não sabe o que é um alvará, ela ganha uma indenização, pode ter um profissional com um desvio de conduta, esse profissional receber esse alvará e não repassar para a parte. Então a pessoa tem que saber o que é alvará, que é o caminho para ele receber
a questão indenizatória. Esse é um dos exemplos. Então, foi uma situação muito caótica e vocês verão na nossa enquete aí que a gente fez até de forma um pouco interativa, até hilária, para não ficar uma coisa muito pesada. Então vamos ao intervalo comercial, chamar os nossos patrocinadores, aí nós vamos ver essa enquete, doutor Ricardo. Como foi o conhecimento do povo na rua, né? Nosso programa aqui está mais para esclarecer, buscar informações, ninguém fala difícil, todo mundo aqui fala fácil, para que você venha entender a nossa linguagem. Vamos dar um break e voltamos já. Gaúcho Churrascaria, uma das mais tradicionais de Cuiabá, com cortes nobres e especiais, ponta de peito, fraldinha, cupim, capa do contrafilé, filé com bacon, queijos assados e o rodízio conta com mais de 10 tipos de carne diferente. E o almoço, aberto segunda a domingo e feriados. Churrascaria do Gaúcho, telefone 3665-4387, Avenida Doutor Meireles, número 1, esquina com a Espigão, ponto final do bairro Tijucal. Faça-nos uma visita. Eu venho hoje à Odontolite, clínica especializada em tratamentos odontológicos e espaço saúde. Na Odontolite você encontra próteses, implantes, clareamento dentário e tratamentos estéticos como microagulhamento, redução de cicatrizes de acne, redução de poros, dentre outros. Agende já a sua avaliação. Você merece viver sorrindo e a Odontolite vai cuidar de você. Marcelo Auto Center, serviço de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, mecânica, suspensão e freios. Marcelo Auto Center, Avenida das Torres, 368, Jardim Renascer, 993300129 e 99680-3169. Sorvetes irresistíveis na Insuperável Casquinhas, um jeito e tanto. Atendimento e ambiente acolhedor. Fornece inúmeras opções de sabores. Além dos sorvetes, a casa tem aquela massas e salgados deliciosos para conquistar o seu paladar. Sorvetelli, Avenida Coronel Escolástico, número 633, bairro Bandeirantes. Já estamos de volta no canal 11.1, que prazer imenso estar aqui. Vamos agora ver o que a população respondeu na enquete que o doutor Ricardo José fez na porta do fórum, rapaz. Sair com a pasta assim, você falar, você perguntar ao cidadão, ele tá com a pasta saindo dentro do fórum e você falar assim, o que é um alvará? Ele ficar assim, teve uma pessoa que falou, o doutor Ricardo fez uma pergunta lá, eu não me lembro agora. Aí eu sei que a senhora disse, eu acho que é revirar. Não é revirar não, homem. Doutor, responde aí. De dentro do quadro do Doutor Responde, estamos aqui no Fórum de Cuiabá para verificar, junto à população de Cuiabá, qual o nível de compreensão de termo jurídico. O que eles sabem sobre a justiça? Estaremos hoje aqui em loco verificando isso. E após isso, nos estúdios, nós iremos esclarecer cada ponto desses tópicos jurídicos perguntados. Deveria... Eu não entendo muito de reveria. Reveria deve ser uma coisa que está tudo revirado, desorganizado, não? Anarquia! Não, nada a ver, irmão. Revelia? Tô ouvindo falar na televisão, mas muito pouco, assim. O assunto a fundo eu não entendo, não. O que significa revelia, o senhor sabe? Como é que é? Eu não sei muito, não. A senhora sabe o que é alvará? Sim, alvará é quando a pessoa está detido e recebe um alvará para ser liberto. A senhora sabe o que é jus postulandi? Também não. A senhora sabe o que é alvará? Alvará é alguma coisa que te dá o direito de poder fazer, né? Se você está preso ao alvará de soltura é para você conseguir a liberdade. Alvará para você ter uma empresa, né? É para você poder ter o funcionamento dessa empresa. O senhor sabe o que é alvará? Opa, sei, como assim? O que é alvará? Alvará de trabalho, né? Alvará de trabalho, de serviço. A senhora sabe onde fica o promotor de justiça? Não. O senhor sabe o que é jus postulandi? Também não sei muito, não.
A senhora sabe o que é jus postulandi? Não. A senhora sabe onde fica o juiz de direito? Também não. A senhora sabe o que é inversão do ônus da prova? Invenção? Do ônus da prova. É meio difícil de responder esse, né? Mas eu creio que é uma pessoa que tem que receber uma prova, né? A senhora sabe onde fica o promotor de justiça? No fórum. Nós estivemos nas ruas de Cuiabá e presenciamos o total desconhecimento da população sobre os conhecimentos básicos da área jurídica. Então a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: o que é revelia? Eu vou esclarecer para vocês. Revelia é o seguinte: quando se entra um processo, as partes são citadas, tanto autor como requerido ou réu. No caso, quando a pessoa já foi citada, que ela não exerce o direito de defesa, ela é considerada revel pela justiça. Isso é caracterizada pela ausência dela na audiência. Então, a pessoa que é citada para ir no processo judicial e não aparece, ela é tida como revel. E a parte, que é a parte autora, tudo que ela está falando no processo, de forma genérica, vai ser tido como verdade. Mas não é de forma absoluta. O juiz poderá considerar ou não, porque o que afirma não é de forma absoluta. Então isso é o caso de revelia. A segunda coisa que eu perguntei foi o seguinte: o que é jus postulandi? É um termo do latim que fala o seguinte: é o direito do cidadão comum acessar a justiça sem a presença do advogado. Isso acontece hoje em três situações que eu vou falar para vocês. No juizado especial, onde julga ações de menor potencial, até 40 salários mínimos na Justiça Estadual e até 60 salários mínimos na Justiça Federal. Lá você não precisa de advogado para você entrar com a sua ação. Na Justiça do Trabalho, da mesma forma, você não precisa de advogado para ajuizar uma reclamação trabalhista. Nem você que está sendo demandado, caso de empresa, ou você como um trabalhador. E a outra situação é o seguinte: se você quiser entrar com HC, um habeas corpus, você não precisa de advogado também. Você pode, um cidadão comum, entrar com habeas corpus. E ainda foi perguntado o seguinte, pessoal: aonde fica o promotor de justiça? As pessoas confundiram, falaram que o promotor de justiça fica no fórum. Não, o promotor de justiça fica na promotoria, e ao lado do fórum, lá que ficam os promotores de justiça. Perguntei também onde fica o juiz de direito, que julga os casos. Alguns falaram, é no fórum, realmente é no fórum. Lá, cada vara tem um juiz titular, onde é obrigação do magistrado estar naquela vara. E por terceiro, eu perguntei onde fica o defensor público. O defensor público fica na defensoria pública, que as pessoas que não têm condição de pagar um advogado particular, eles podem recorrer à defensoria pública estadual, que fala de ações da justiça estadual, e ter a defensoria federal, onde as pessoas vão procurar um defensor público para tratar questões federais também. Então fica aí nosso primeiro programa, os esclarecimentos sobre a enquete que o Dr. Ricardo José Ribeiro fez nas ruas de Cuiabá. Um forte abraço para todos, ficam com Deus. Rapaz, mas é cada resposta aí, né? A Bíblia mesmo diz, né? Meu povo sofre por não ter conhecimento. São coisinhas básicas, né, doutor Ricardo, que eu acho que todo mundo teria que saber. Muitas das vezes o cidadão ele vai numa agência bancária e tem ali as placas, né, de informações, e ele não sabe, ele é tão tímido assim, às vezes o conhecimento, ele fala assim, bom, não sei, ele chega, com todo respeito, segurança segurança da agência bancária é uma pessoa instruída também, porque eles passam por curso, né, mas assim, deveria o cidadão olhar ali, direto ali, não tirar atenção daquele direto ali naquela em relação partição, a agências, né, bancárias, a gente vai ter oportunidade. Entendeu? Que você sabia, consumidor, que existe uma lei de fila. Sim. O tempo que você pode esperar dentro de um banco, você sabia disso? Sei, mas aqui em Mato Grosso, doutor Ricardo, o Tribunal de Justiça, ele disse o seguinte, que para te indenizar, tem que comprovar mesmo o dano, porque essa situação de você ficar na fila
15, 20 minutos ali e você não tem um prejuízo, segundo eles, é um mero aborrecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mero aborrecimento ele tem de ter razoabilidade. Então é o seguinte, eu atendi um cliente que ele foi indenizado, ele foi lá para pagar um boleto que seria só na Caixa Econômica Federal, ele ficou 4 horas dentro da Caixa Econômica Federal. 4 horas? 4 horas, isso não é razoável. Seja onde desse caso, não é razoável. Então a justiça vê o seguinte, o que é razoável? O que não é razoável, o magistrado condena. O que é razoável você aceita, é um mero aborrecimento. Mas imagina, você vai ali para pagar, vai ficar 4 horas, isso é um absurdo. Mas Jota, voltando à nossa reportagem, eu falo para você, cidadão, veja o nosso programa, veja o quadro Doutor Responde. Eu vou estar passando informações aqui para você mudar o seu dia a dia, e você chegar nos locais e você falar assim, não, eu vi o quadro Doutor Responde, lá o doutor Ricardo falou isso, e eu vou estar falando para você o que está no nosso ordenamento jurídico, que está lá escrito na nossa lei, que você tem que dominar o mínimo possível para você exercer o seu direito de cidadão, o seu direito de consumidor, o seu direito quando chega na delegacia de polícia, quando chega no PROCON, quando chega numa audiência, quando chega perante um advogado que você contratou para prestar um serviço jurídico para você. Doutor Ricardo, e até você indagou agora para mim aqui, que é interessante até passar essas informações para a população. Tem pessoas que vão no PROCON e falam bem assim, ó, eu fui dar uma queixa contra a Semata, a rede de energia aqui do Cuiabá, Energisa, e eu entrei com eu vou processar, eu estou processando. É bom esclarecer para as pessoas que o PROCON, ele não tem esse poder de processar. Olha, ele é um órgão administrativo. O senhor vai passar essa informação. Passa essa informação a quem está lá, doutor. A gente vai estar fazendo uma matéria específica de ordem relacionada com o direito consumerista, que é o direito do consumidor. E um dos pilares que a gente tem que esclarecer inicialmente para a população é o seguinte: PROCON é órgão administrativo e fiscalizador. Fiscalizador. Ele pode fiscalizar a empresa. Ele chega lá no supermercado tal, foi visto que um iogurte está lá com a data de validade vencida, shelf life, data de validade. Ele pode punir aquele supermercado que Mas seja. Mas como será essa punição? Administrativa? Não, a punição do supermercado é através de multa. De multa? Multa, e multa pesada. Mas essa multa, se não pagar, o que acontece? Não, ele pode ser negativado. Tá, o que pode causar de dano para ele é só ser negativado no cadastro? Não, mas hoje é o mundo do capitalismo. Ninguém vai querer pagar uma multa de 30 mil reais. É muito caro as multas. Se ele é negativado em qual órgão, doutor? Oi? O PROCON, ele negativa aquela empresa em qual órgão? Aí nas certidões negativas, né, ela não pode entrar em concorrência, tem um dano muito grande. Mas eu quero falar o seguinte para vocês, que o PROCON, quando tem essas fiscalizações, é de caráter coletivo. Quando a pessoa vai no PROCON, ela está de caráter individual. Sim. O PROCON não vai agir de forma individual. Entendi. Então o PROCON é um órgão administrativo fiscalizador, que ele, quando a pessoa vai ter o PROCON, ele vai chamar as partes para tentar uma conciliação. Aí vai lavrar lá o termo de conciliação, que vai pagar e tal. Agora, se a empresa descumprir aquele acordo ali, não acontece nada com a empresa. Então eu falo o seguinte: como órgão conciliador, você vai e procura, que ele vai chamar as partes para conciliar. Mas o que eu recomendo? Juizado especial. O juizado especial, inclusive com a inversão do ônus da prova, que o consumidor lá não precisa, ele só vai falar o que aconteceu e a empresa que vai ter de provar que ela não fez aquilo. Eu quero até fazer aqui a indagação, doutor Ricardo, é o seguinte: o PROCON não tem como ali, porque tem cidadão que procura o PROCON, ele sai ali, ele vai para outro órgão do judiciário, juizado especial, mas o PROCON ele não tem vínculo, ele não é vinculado também ao juizado especial, ele não poderia mandar de lá mesmo, ele já mandar esse... Não tem. O que acontece? A justiça brasileira, ela é um conglomerado de legislações que foram copiadas de outros países. Sim. Então a justiça ela é autônoma. Você já viu a nossa estátua da justiça, como é que é? Que ela tem uma venda. É, venda. Aquela coisa blindada aqui. Então, a justiça é cega, a justiça tem espada que fala que é a lei. Só que é o seguinte, a justiça ela tem que ser provocada. A única você provoca, nessa provocação você tem que convencer o magistrado. Então você tem que procurar, você tem que ajuizar um processo. A única situação que a justiça não é provocada quando acontece um crime de ordem pública. Sim. Exemplo, um crime contra o ser humano.
crime contra a vida, né? Contra a vida, uma tentativa de homicídio, um homicídio, um latrocínio. Sim. Então, coisas que têm repercussão social. Então, isso aí, o Estado tem o dever de agir. Sim. Tem o dever de agir. Mas, normalmente, questões relacionadas com o consumidor, ele vai ter de ajuizar a ação no juizado especial. E importante, Jota, eu falo pra você, não precisa de advogado, não. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado, não. O jus postulante, não precisa de advogado. Eu não estou tirando, pessoal, quando eu estou falando assim, o trabalho dos nossos colegas advogados. Sim. Eu estou falando para a população o seguinte: se você quiser ajuizar uma ação contra uma determinada loja de eletroeletrônica, você não precisa de advogado. Olha aqui, eu faço direito, eu perto desse homem aqui, eu estou vendo que eu tenho que estudar tudo os 5 anos que eu estava na faculdade, eu tenho que aprender muito, porque esse homem aqui, eu vou te falar, hein? O conhecimento dele é brutal. Olha, tem coisa aqui que o senhor passa aqui no dia a dia. Eu já estou terminando meu curso de Direito, já estou aqui fazendo já a minha monografia. Doutor Ricardo, tem coisa que eu não sabia. Quando o senhor falou para mim da Lei Maria da Penha, que nós vamos falar semana que vem. Lei Maria da Penha. O senhor falou da Lei Maria da Penha. Só para vocês saberem, farei um parzinho da Lei Maria da Penha. Você sabia a Lei Maria da Penha? Foi uma lei inspirada numa cidadã chamada Maria da Penha, que ela apanhava muito do marido, de manhã, de tarde e de noite. É, uma nordestina lá da minha terra. E com lesões permanentes ela ficou. Então, inspirada na senhora Maria da Penha, foi editada essa lei. Só que a aplicação da lei era só para relações amorosas. Entre homem e mulher. Companheiro ou esposo. Só que a lei fala assim, violência doméstica e familiar. Então os nossos aplicadores da lei, que são o quê? Os juízes e desembargadores. Sim. E ministros, eles entendem o seguinte, que a Lei Maria da Penha deve proteger o núcleo familiar. Núcleo familiar. O que é o núcleo familiar hoje? O núcleo familiar hoje pode ser constituído de 2 mulheres. Entendi. Então, mas sempre tem um agente passivo, que é aquele que agride, e o ativo, que é quem agride, e o passivo é quem recebe a agressão. Então, se você tiver no núcleo, exemplo, uma mulher agredida por outra mulher que vivem juntas, é Lei Maria da Penha. Ô, que bacana, Jota. Você tem sogra, não tem? Rapaz, graças a Deus não. Graças a Deus não, mas eu creio que minha sogra é olha só, Jota. Uma mulher serena, porque a minha esposa é uma mulher. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, tem a nora e a sogra, moram no mesmo núcleo familiar. Uma agrediu a outra, é Lei Maria da Penha. Nós tivemos agora em dezembro um filho que foi condenado porque agredia os pais, o pai e a mãe. Lei Maria da Penha. Então, se eu chego na rua e pergunto assim, quem que a Lei Maria da Penha pode proteger? A pessoa assim, a mulher que é agredida pelo marido ou pelo... Não, essa aplicação, ela hoje é abrangente. O núcleo familiar, então. É o núcleo familiar. Então eu quero esclarecer isso para você. Nossa. E outra coisa, você pode procurar direto a delegacia de polícia, que tem uma alteração na lei, que é o seguinte: crimes relacionados com a Lei Maria da Penha, quem deve atender a vítima é uma servidora feminina. Feminina, porque... Mas na prática em si... Por isso que é bom as pessoas buscar o conhecimento, que você chega na delegacia, muitas das vezes a pessoa é aquela mulher agredida, e de repente tem um hematoma no corpo, e aí, em vez de ser atendido ali por uma mulher, muitas vezes o homem chega, ele não pode ver, ele não pode... Ele não tem a sensibilidade, Jota, não tem a sensibilidade de mãe, de mulher, porque isso. A Lei da Maria da Penha, ela protege contra violência sexual, sim, violência patrimonial, psicológica, moral... Então, é um conglomerado. Sim, então, por exemplo, como que um homem pode perceber uma violência sexual se ele não é mulher? Se ele não é mulher, de repente tem um hematoma aqui na coxa, ou sei lá. Então a lei teve a edição agora. Ele não pode levantar a blusa porque realmente não tem, ele não tem mas na delegacia. Mas na delegacia, quando vai fazer o exame de corpo dele, tem esse tratamento. Só no corpo dele. Mas agora já tem a lei foi editada, fala assim, tem de ser atendido por servidora do sexo feminino. Então isso é uma coisa muito bacana. Então, mas a gente está em prática, em prática mesmo. Como a gente, Jota, humana, né? Como a gente está fazendo um programa inovador para Cuiabá, a gente já está previsto, nossos telespectadores, que a gente vai fazer uma matéria específica sobre Lei Maria da Penha, na qual eu sou especialista, inclusive eu apresentei então um projeto junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, requerendo um ônibus itinerante para levar a justiça até as pessoas, porque hoje as pessoas têm muita bloqueio de ir até a justiça. Então o que nós copiamos de outros estados?
A Lei Maria da Penha tem uma vara itinerante que ela vai nas praças e a mulher agredida vai até aquele ônibus, tem juiz, tem polícia, tem tudo ali, já sai com a medida protetiva na mão. Já sai segura, né? Então isso aí a gente vai também fazer uma matéria junto ao Tribunal de Justiça, saber como que está esse requerimento meu. Sim, vamos fazer o programa, tá pensando. Então, tá por aí. Mostrar realmente o que a população precisa, né? E a gente tá vendo, Jota, pela essa simples enquete que nós fizemos, eu peço, toda a desculpa, porque na edição botaram o pessoal rindo e tal, mas a área jurídica é uma área séria. A gente botou só para descontrair. Mas o que acontece? O desconhecimento da nossa população, Jota, eu falo para você, assim, é coisa que eu sou filho de família humilde, muito humilde. Meu pai é mecânico, minha mãe é do lar, e eu cheguei onde eu cheguei estudando. E eu falo para você que não nasceu em um berço abastado. O único caminho que você tem é o conhecimento. Olha, o conhecimento. É o conhecimento. Tem de estudar, né? Tem de estudar. Então, por exemplo, se você não tem condições de estudar, pelo menos veja o programa Tô na TV. Tô na TV. Que você vai ter conhecimentos básicos do direito, Jota. Sim. Eu vou agora numa frase agora da Marina Silva, ela disse o seguinte. Eu era até molecão, ela disse o seguinte: olha, não há inclusão social sem cultura. E outra coisa importante, Jota, as pessoas, elas tendem a compreender que a educação é a base da sociedade. Sim. É a base da sociedade. Se o homem fosse bem educado, não precisaria polícia. E o que eu vejo também, alguém que tem um determinado conhecimento diferente do nosso aqui, ele retém o conhecimento. O nosso programa é o contrário, nós estamos aqui para fornecer conhecimento. E vocês vão poder interagir com o programa. Vão poder mandar perguntas através do nosso Facebook, vão poder interagir através dos nossos telefones também. Sim. Pode mande perguntas para o Doutor Responde, que eu vou estar respondendo aqui ao vivo para você aqui. Nós vamos pôr aí o Facebook daqui a pouco, né? No WhatsApp. O WhatsApp para você mandar pra gente aí as suas perguntas que nós vamos responder. E se for o caso também, o Doutor Responde vai em loco lá para ver o que está acontecendo. O problema do consumidor, a gente vai chamar aqui de Patrulha do Consumidor. Patrulha do Consumidor aqui em Cuiabá agora. A gente vai lá, vamos pegar a nossa reportagem, vão entrar no nosso carro de reportagem e vamos ter lá para ver o que está acontecendo, para ver o desrespeito ao consumidor. Esse é um projeto que a gente já está desenvolvendo ele, entendeu, Jota? Porque inicialmente a gente está respondendo aqui no nosso estúdio, mas no segundo momento a gente pode fazer a chamada Patrulha do Consumidor. A gente vai no local do estabelecimento que estão desrespeitando, porque aqui ninguém quer que você seja desrespeitado. O programa está aqui para ir lá e brigar por você, tá? Aqui não é político nem nada, ninguém fazendo política, não tem intenção de política, de nada, ninguém aqui. Até complementando. Aqui fazemos com amor no coração. Jota, nem brigar, mas fazer as pessoas cumprir o seu direito. Cumprir a lei, né? Cumprir a lei. Vamos levar. Que bacana, Jota. Gaúcho Churrascaria, uma das mais tradicionais de Cuiabá, com cortes nobres e especiais, ponta de peito, fraldinha, cupim, capa do contrafilé, filé com bacon, queijos assados e o rodízio. Conta com mais de 10 tipos de carne diferente. E o almoço, aberto segunda, domingo e feriados. Churrascaria do Gaúcho, telefone 3665-4387, Avenida Doutor Meireles, número 1, esquina com a Espigão, ponto final do bairro Tijucal. Faça-nos uma visita. Eu venho hoje à Odontolite, clínica especializada em tratamentos odontológicos e espaço saúde. Na Odontolite você encontra próteses, implantes, clareamento dentário e tratamentos estéticos como microagulhamento, redução de cicatrizes de acne, redução de poros, dentre outros. Agende já a sua avaliação. Você merece viver sorrindo e a Odontolite vai cuidar de você. Marcelo Auto Center, serviço de alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, mecânica, suspensão e freios. Marcelo Auto Center, Avenida das Torres, 368, Jardim Renascer, 993300129 e 996803169. Sorvetes irresistíveis na Insuperável Casquinhas, um jeito e tanto. Atendimento e ambiente acolhedor. Fornece inúmeras opções de sabores.
Além dos sorvetes, a casa tem aquela massas e salgados deliciosos para conquistar o seu paladar. Sorvetelli, Avenida Coronel Escolástico, número 633, bairro Bandeirantes. Chegou o final do nosso programa. Eu quero agradecer você que foi aqui ligadinho conosco até agora esse horário. Eu agradeço a Deus por tudo. Vocês que estavam aí, acreditando, assistindo, porque quando você está assistindo, você está acreditando no projeto. Eu creio que foi cheio de informações que vocês precisavam obter de conhecimento. Eu agradeço a Deus, meu Deus, obrigado. Não me dê riqueza para que eu não venha dizer que consegui com meus braços, mas também não me dê pobreza para que eu não venha roubar e profanar o teu nome. Me dê o suficiente para me viver com alegria ao lado dos meus amigos e das pessoas que gostam de mim. Até amanhã. Amanhã eu volto nesse mesmo horário, aqui na TV Cuiabá, e você do outro lado. Você de lá e eu de cá. Tchau.